Estamos gravando. Oh. Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2020. Nós estamos aqui reunidos com a presença da Lamara e da Andressa Onohara, que irão nos ajudar a todos a desvendar esses segredos e esses mistérios dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que tira o sono de todos nós que somos de finanças, de recursos humanos ou da área mesmo jurídica. É um assunto muito presente, iminente, e que a gente sabe, conhecendo o país que nós vivemos e trabalhamos, que vai postergando, vai pondo outras datas, vai fazendo remendos, mas chega uma hora que a coisa entra em vigor. E a gente está aqui muito contente com a presença de vocês, viu, Lamar e Andressa, para que vocês fiquem à vontade, é um bate-papo. Todos nós aqui, eu queria convidar a todos para que possam enriquecer esse debate, trazendo suas dúvidas, suas opiniões, e até mesmo casos que vocês estejam vivendo nas empresas de vocês. Eu tenho uma suspeita que nós, brasileiros, iremos deixar tudo para a última hora, tipo véspera da data de implementação, para variar um pouquinho. Então, eu queria dar boas-vindas a vocês e oficialmente passar a palavra para uma breve introdução. Vou começar em ordem alfabética pela Andressa. Márcio, só deixa eu dar um recadinho primeiro. No caso, quem não estiver... Vocês podem levantar, tá? Liberar o microfone para questioná-las, tanto a Lamara quanto a Andressa. Mas quando não estiver falando, eu peço que deixem o microfone fechado, até para evitar qualquer tipo de ruído externo na gravação, tá bom? Porque a gente tem vizinhos fazendo reforma, vizinho fazendo ginástica. Pulando corda. Pulando corda. E tem também o chat aqui, pessoal, nos comentários, na telinha direita, vocês também podem mandar as perguntas por aí. Mas é isso aí, então passo. Andressa. Meninas, eu não sei como vocês combinaram também, que eu sei que vocês conversaram durante a semana. Quem começa ou não fica entre vocês, tá? A gente só vai questioná-las. Isso. Márcio, eu alinhei com a Lamara e ela que vai começar a introdução, tá? Então, se você não se importar, vamos começar pela letra L e depois pela letra A. Eu só queria que vocês se apresentassem brevemente, o que vocês fazem e tudo mais aí. Fiquem à vontade. Tá legal. Bom, pessoal, boa noite. Obrigada pelo tempo de todos. Atualmente, eu trabalho numa empresa multinacional, atuo como gerente jurídica na empresa, sou responsável por algumas áreas lá dentro, sendo um dos projetos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tenho trabalhado, tenho presenciado aí toda a angústia, os desafios, né, que a gente tem vivido com esse projeto no Brasil. Acho que estou aqui muito mais para falar de uma forma geral, né, de tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho conversado, todos os seminários que eu tenho participado. Eu espero que eu possa ajudar de alguma forma em um tema tão polêmico, digamos assim, tá? Lamara, passo a palavra para você. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, para discutirmos aí como todo mundo já comentou aqui, a nossa famosa polêmica LGPD. Eu trabalho na área de tecnologia da informação, tenho mais de 10 anos de consultoria na área de TI. Eu até brinco que trabalhei aí no berço da proteção de dados, né, a nossa área de segurança da informação. Então, eu atuava nesse papel como consultora até raiz, digamos assim, porque tinha que entender as necessidades dos clientes, né, mapear esse cenário das empresas. Trabalhei muito com o RH também, porque essas soluções muitas vezes eram de gestão de identidade, que é o cenário que o colaborador, né, tem todo o seu ciclo de vida dentro da organização. Então, desde o momento que ele é admitido, promoção, férias, afastamento, até o momento de um eventual desligamento, quais são esses acessos, né, esse pacote de acessos que vai acompanhando eles
E além disso tudo, né, o nosso mapeamento de perfis, a autorização, o que cada um pode acessar. Então, mapeava esse ciclo de vida com o RH, fazia todo esse mapeamento, instalava, configurava, desenvolvia, fazia código também, colocava em produção essas madrugadas loucas todas aí que TI vive, e próximo projeto. Desde que eu entrei em consultoria, nunca mais saí. Trabalhei na Oracle, que é uma grande multinacional e foi uma grande escola para mim. Vocês vão perceber pelo sotaque. Eu sou do Sul, ainda tem um pouquinho, já vai fazer 10 anos que eu estou aqui em São Paulo, mas ainda puxa o manezinho da ilha, né, o Guga, falando. Então tem ainda um pouquinho de sotaque. E 10 anos aqui em São Paulo, essa experiência com a Oracle foi muito rica, diversos segmentos de mercado. Então, atacado e varejo, indústria, telecom, banco. E depois trabalhei no Chile também, trabalhei na Stefanini, que é uma grande consultoria aqui no Brasil também, muito forte lá fora. E nos últimos tempos, o que aconteceu? Eu acompanhando esse movimento todo de privacidade e proteção de dados lá fora, vocês vão lembrar muito bem, aí já dando uma contextualização aqui para o nosso bate-papo também, que está por trás disso tudo. Cambridge Analytica, eleição americana, compartilhamento de dados do Facebook. Isso aí foi um estouro. Gente, como que os nossos dados de rede social que a gente está aqui navegando, né, genuinamente, chegaram ao ponto de mudar uma eleição. Então, isso gerou um impacto no mundo inteiro. A Europa saiu na frente, fez todo o seu regulamento, então a União Europeia toda atendendo a GDPR. Olhei aquilo chegando com força total, as soluções que eu implantava, né, já vindo tudo lá fora, recebendo essas adequações, eu falei assim, isso aqui não tem escapatória? O Brasil é o 5º país mais conectado do mundo. Nós estamos aqui mergulhados na tecnologia o dia todo, somos uma potência em tecnologia, o nosso país. A LGPD vai entrar, isso aqui vai pegar. O que eu fiz? Direcionei 100% da minha carreira para privacidade e proteção de dados. Fiz as certificações, tirei o título de DPO, encarregada de proteção de dados. Estava num projeto muito bacana de LGPD, numa grande empresa e acompanhando os projetos de segurança da informação, mas a hora que eu coloquei no LinkedIn, que eu estava trabalhando com isso, ali tudo mudou. Várias empresas começaram a buscar essa ajuda, esse socorro pela adequação, e aí hoje a minha consultoria está 100% focada nos projetos de adequação para LGPD, e atuando aí em parceria também com várias empresas que estão nessa mesma jornada. Porque quando a gente fala de adequação, é desde o grande banco até o comércio, até a academia do nosso bairro. É onde estão os nossos dados pessoais. Muito bom. Eu queria aproveitar, eu acho que esse contexto foi muito bom, Namara. E esse teu finalzinho aí, ele instigou uma pergunta, né? Eu acho que é isso, esse dimensionamento, porque a gente sempre pensa em grandes empresas, mas é correto, aqui a minha pergunta, né? É correto a gente dizer que não importa o tamanho da empresa, se alguém compartilhar, fornecer para a empresa dados pessoais, a empresa passa a ser responsável, mesmo que não seja ela que vaze os dados, né? Que a gente sempre pensa assim, não, mas eu estou seguro. Mas se ela pode ser também implicada, caso esses dados venham a vazar? Sim, é o cenário onde a gente entra nos papéis e responsabilidades. Esse cenário, Antônio, que tu colocaste, é o cenário do operador. O que é isso? É quando uma empresa está fazendo tratamento de dados pessoais em nome de outra empresa. E isso no nosso país, que a gente tem, esse é o cenário do Brasil, a gente tem muita terceirização. É a empresa que cuida do meu marketing, é a empresa que cuida da minha TI, é a empresa que vai cuidar dessa parte aqui do site, mas não sei o quê, a outra que cuida do ERP, a outra que faz o BPO, eu tenho a contabilidade que faz o BPO também, vai fazer toda a nossa folha de pagamento. Gente, esse é o nosso clássico cenário. E é onde nós temos, muitas vezes, empresas
pequenas que tu olha e fala assim, isso aí tá tranquilo para LGPD? Imagina, gente, tem ali 5, 15 funcionários, trafega dados de tudo quanto é canto, de várias empresas. Ela cuida do dado do cliente dela, o cliente do cliente. Andressa, boa noite. Conta para nós um pouquinho do seu trabalho naquela empresa multinacional. Como que foi o projeto de implantação? Como vocês estão seguindo nesse momento internamente e se adequando a essa nova lei geral de dados? Tá, legal. Paulo, obrigada pela pergunta, né? Eu acho que é importante, eu acho que pegando um gancho que a Lamara falou, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é focada em dados pessoais, né? Eu sei que isso parece um pouco óbvio, mas eu acho que talvez é importante a gente retomar o conceito. Então, a gente está falando de dados de pessoas físicas, né? Andressa, CPF tal, Paulo, CPF tal. E ela é aplicável a todas as empresas, desde uma multinacional que tenha 15 mil funcionários, até um e-commerce que tenha um único funcionário, se ele tem esse acesso, esse uso desses dados pessoais dos clientes deles, tá? Por exemplo. Como que a gente tem estruturado na prática um projeto de lei, dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que a gente faz? A gente está fazendo um mapeamento, né, de como que a empresa é. Então, se é uma empresa grande, a gente vai fazer um mapeamento do RH, o mapeamento do departamento financeiro, o mapeamento de tudo que vocês puderem imaginar. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas, o foco é o público de RH, né? Então, RH eu acho que é um departamento que o tempo todo usa e manuseia dados pessoais, né? Principalmente aí dos funcionários, dos ex-funcionários, de potenciais candidatos em entrevistas. Então, a gente faz um mapeamento de todas as áreas da empresa para entender o quê? Quais são os dados, quais são os processos, quais são os fluxos dentro daquelas áreas, tá? Esse é o passo número 1. Passo número 2. A partir da realidade dos processos de cada área da empresa, a gente vai avaliar aonde que tem os gaps, né? Aonde que tem situações ali que precisa de uma adequação de acordo com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Onde a gente identifica esses gaps, a gente tem apresentado recomendação para adequação, tá? Olha, isso aqui, esse fluxo não está adequado à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a recomendação é que seja alterado o fluxo, seja revisto algum procedimento, seja... Aí depende, né? Cada departamento vai ter uma realidade. Então, tem algum contrato, assim, a empresa faz transferência de dados para outra empresa, para a matriz, para as outras, para outros países da empresa. Então, precisa ter o quê? Precisa ter um contrato dessa transferência de dados, né? O que mais que precisa? Precisa ter uma política de privacidade para esses colaboradores, para os integrantes, né? Você precisa ter o quê? Uma política de retenção dos documentos. Então, por quanto tempo a empresa precisa guardar certos documentos a depender da área que ela está, né? Então, assim, até para eu passar também a palavra para a Tamara, eu acho que, como que eu tenho visto, né, a Lei Geral de Proteção de Dados? Lembra 10 anos atrás, quando a gente falava de compliance? Que todo mundo falava, compliance. Ninguém, assim, era uma coisa muito nova, né? Eu acho que todo mundo que trabalha, que empresas sabe, compliance era algo muito novo. Hoje já é algo comum, né? Já é algo muito mais no nosso dia a dia, algo que já está muito mais estruturado na maioria das empresas. Eu vejo que a Lei Geral de Proteção de Dados é algo muito parecido. Eu acho que hoje a gente está aqui num cenário de início, né? E daqui 10 anos a gente vai falar, lembra quando a gente discutiu a Lei Geral de Proteção de Dados? Então eu gosto muito de fazer essa analogia para quem pegou a época do compliance, né?
E é um tema que, inevitavelmente, as empresas vão ter que se adequar, tá? É uma lei, né? Se você não cumprir essa lei, tem uma série de penalidades. Uma delas é a multa de 2% do faturamento anual da empresa. Então, assim, é uma multa relevante, fora outras penalidades que a gente tem, que eu não vou entrar no detalhe aqui. E além do mais, além de ser uma questão de obrigação legal, digamos assim, existe uma pressão muito forte por parte dos próprios clientes. Os clientes começam a questionar: olha, empresa, você está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados? Os próprios fornecedores, os próprios funcionários. Então, assim, é algo que é inevitável que vai acontecer, é algo muito polêmico, mas eu acho que é um tema muito relevante. Eu acho que essa adequação, né, da questão de proteção de dados no Brasil é algo que vai elevar o nível do país, né, para acordos internacionais. Eu acho que é uma outra visão. A gente vai levar o país para um outro nível enfim, de forma geral, tá? Então, assim, essa é uma visão inicial que eu tô tendo aqui da experiência que eu tô enfrentando no dia a dia. Ah, legal. Lamara, só deixa eu te fazer um questionamento, depois o Antônio vai questionar a Andressa, tá? Vamos entender, assim, que nós somos todos leigos aqui com relação a LGPD, certo? Como vai ocorrer essa fiscalização, né? Porque já é difícil no Brasil se fiscalizar qualquer coisa, né? A única coisa que funciona bem é radar. Como que vai funcionar todo esse processo de fiscalização entre empresa, governo ou qualquer outra instituição que seja criada para mapear essas empresas? Vamos lá. Até aproveitando o que a Andressa falou e a tua pergunta, como que uma empresa vai ser fiscalizada? O que está acontecendo agora? Várias empresas, né? E aí isso geralmente, esse efeito começa com as grandes, a gente fala que é um efeito dominó, um efeito cascata. Essas grandes, principalmente, elas estão pegando a base toda delas de fornecedor, né? Que são todos os seus operadores, suboperadores, e dizendo: eu não quero saber o tamanho da empresa, o que ela está me fornecendo aqui de serviço. Está vendo essa auditoria aqui da LGPD, com vários pontos de governança de TI, segurança da informação, medida organizacional, as políticas que a Andressa mencionou? Adequação. E a empresa tem que fazer sua prestação de conta. Por quê? O controlador, né, os grandes bancos, a gente falou aqui do e-commerce, então vamos, né, exemplos aqui, vamos supor, um Magazine Luiza, um Itaú, por exemplo. Se tiver qualquer problema com o fornecedor dele que manda a campanha de marketing, quem tem que notificar é ele que se expõe. E aí, além da própria multa, o prejuízo da imagem, né? Que esse aí não precisa da vigência da lei, porque hoje em dia todo mundo bota aqui no Instagram, já marca no Twitter, e a imagem da empresa já fica ali comprometida. Então, está tendo esse cenário que muita empresa está se adequando, porque se ela não cumprir aquela auditoria que ela recebeu de uma grande empresa, ela vai perder o contrato. Então, ela está correndo atrás, ela está com a corda no pescoço, que ela tem que fazer a adequação. Começa por esse cenário, então, de uma empresa cobrando a outra. E tá assim, se você não responder o questionário, não prestar conta, mandar evidência, já está com o contrato comprometido. Corre o risco de não ser mais fornecedor, porque não está adequado à LGPD. O titular, sabendo dos seus direitos, então, vamos supor que amanhã a lei entre em vigor, era para a gente ter a votação nessa terça-feira, não ocorreu, a novela vai ficar o próximo capítulo para amanhã. Vamos supor que a gente tenha a vigência da lei, né? Estamos falando do Jornal Nacional, todos os meios de comunicação, divulgando a Lei Geral de Proteção de Dados. O titular, conhecendo o seu direito, ele vai cobrar. Eu quero os meus direitos. Então, ele vai fazer essa cobrança e as empresas vão ter que estar preparadas. Começando pelo site, que se eu quero saber se uma empresa tal não está preparada para LGPD, eu acesso o teu site e já vejo aqui, poxa, não tem nem o tratamento de cookie. Então, está tendo ali uma coleta de dados, né, cookie, só para a gente fazer aqui a analogia,
É aquela sensação que a gente tem, meu Deus, eu estava conversando com meu esposo que tinha que comprar uma mesa nova para a sala. Botei no Google, apareceu no Instagram, apareceu no Facebook, apareceu mesa em tudo quanto é canto. Então, isso a gente faz através dos cookies de navegação, esses arquivos que vão gravando tudo que a gente está navegando na internet. Nossos sites utilizam disso, de diversos níveis aí de informação, e precisa mostrar isso para o usuário, né, para o seu cliente final. A maioria hoje não tem. Então, já começa por aí. A gente vai ter que trazer essa transparência no site. O titular vai cobrar. E o que está devagar, quase parando, que é onde está todo mundo massacrando, é a criação da NPD, né? Nossa agência, nossa autoridade aí que vai ser responsável pela privacidade e proteção de dados. E tem várias coisas que a gente está assim, pelo amor de Deus, me esclarece, porque tá faltando detalhe na lei. Então, estão cobrando a NPD, estão cobrando a criação desse Conselho Nacional, nós estamos aguardando por isso, que é onde a gente vai saber também como vão ser feitas essas fiscalizações, como que vai cobrar isso tudo das empresas, fazer essas definições, e é importante ressaltar, hoje, a gente já pode entrar no PROCON e denunciar o uso indevido de dados, porque eles não esperaram a entrada em vigor da lei. Já sabe o cenário caótico que está o nosso país, que qualquer um que está aqui pode entrar no Google, comprar uma base de dados com muita tranquilidade, e tá o meu nome lá, todos os lugares que eu morei, o meu endereço atual, da minha família, do meu filho, todo mundo, tá tudo lá, meu e de vocês. Hoje nós estamos nesse nível, por isso que tem tanta fraude, tem tanto problema, o nosso país já é o segundo no mundo, a gente perde só para a China na quantidade de cyberataque. Então, o PROCON já saiu na frente, já tem pessoas denunciando o uso indevido dos dados que eles já estão recebendo, mesmo sem a LGPD em vigor ainda. É cobrança de tudo quanto é canto. O Lamar, só fazendo um comentário antes de fazer a pergunta para a Andressa, eu já há muito tempo, por ter percebido isso, que a informação pessoal da gente é comercializada em todos os lugares, inclusive, pasmem, imposto de renda, declaração de imposto de renda, em campos que não tem um tipo de validação, por exemplo, o bairro. Então, depois do bairro, eu sempre colocava qual era a fonte que estava, para que eu estava prestando aquela informação. Se eu disser para vocês a quantidade de contatos, de correspondência que chegou na minha casa, que depois do bairro estava IRPF, que era o Imposto de Renda, ou seja, banco de dados da Receita Federal, é a coisa mais fácil comprar lá na 25 de março, o cara vendia lá os CDs. Então, assim, é inacreditável a nossa vulnerabilidade, né? Andressa, um aspecto muito interessante, gostei muito do jeito que você detalhou, né, como a empresa faz a abordagem técnica da situação. Eu queria te perguntar se a alta gerência apoia esse tipo, tem esse nível de preocupação que a gente tem aqui com a segurança dos dados. Você percebeu resistência, você percebeu apoio, teve verba alocada para montar equipe? Assim, a tua percepção na tua empresa, no teu ambiente, foi de apoio ou foi só assim, ó, vamos fazer que não tem jeito? Como que você poderia compartilhar com a gente aí? Olha, Márcio, de uma forma geral, o que eu tenho visto, tá? Eu acho que sim, as empresas têm apoiado, a liderança tem apoiado, sim. Mas, infelizmente, essa pandemia prejudicou, tá? Porque, assim, as empresas estavam vindo num projeto de adequação. O projeto é algo que não se faz em 1, 2 dias, né? É um projeto grande, ele demora bastante, existe toda uma metodologia, coleta de dados, a revisão desses dados. O que eu acho é que essa questão da pandemia, ela tirou o foco, né, desse projeto, porque assim, eu acho que todos querem se adequar, né, tanto os pequenos quanto os grandes, claro, cada empresa tem a sua realidade do ponto de vista de orçamento, né,
Mas eu acho que sim, eu acho que todos querem se adequar, mas a pandemia, porque imagina, né, a empresa não está faturando, eu não estou nem falando de uma empresa específica, eu estou falando de um geral. As empresas não estão faturando, não estão conseguindo pagar os seus fornecedores, estão com problema de fluxo de caixa. Se ela estava gastando R$1.000 no projeto de adequação, é um custo que você dá uma segurada nesse momento, né? Então, assim, eu acho que muitas empresas estão lutando para sobreviver nesses meses, né, diante de tudo isso. E realmente, assim, entre sobreviver, a empresa manter aberta e você se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que acabou se tornando não mais uma prioridade. Mas sim, eu tenho visto que as empresas, os líderes entendem a importância do tema. Quando a gente fala, olha, é uma multa de 2% do faturamento anual, é algo preocupante, sem contar o risco de imagem, que a Lamara falou super bem. Hoje, né, a imagem é tudo. Você vê recentemente empresas que fazem um marketing muito positivo de diversidade, a empresa recebe assim um excelente feedback, uma melhora nos resultados, um aumento das ações. Então, hoje, a questão de imagem, a questão de responsabilidade é muito grande nesse mundo digital, né? Então, eu acho que sim, eu vejo um movimento para adequação, sim. Ótimo. Agora, não vou negar, a pandemia atrapalhou. Eu acho que todos. Seguindo agora, vamos chamar a participação do senhor José Lapa, que é um profissional, um gerente de TI muito experiente. José Lapa, eu queria que você questionasse a Lamara, já que você também trabalha bastante na área consultiva, e o que você poderia trazer para nós? Espero que você não esteja dormindo. Não, não estou, não. Fique à vontade, José Lapa, para questionar a Lamara. Aqui é assim, é tudo de surpresa, tá? Terão outras vítimas, fiquem tranquilos. José, está entre nós? Você assustou o Lapa. Oi, não, estou aqui. Está me ouvindo agora? Perfeitamente. Não, Agora você adivinhou, eu já estava escrevendo uma pergunta para a Lamara mesmo. Então vai, faça ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Como a Quantum é uma empresa que hoje faz BPO de e-social, faz toda a parte de mensageria, validação das informações para as empresas, né, empresas que não têm uma ferramenta para isso, mas a gente também presta serviço de BPO, que é fazer, além da mensageria, a gente também faz o trabalho de batimento das folhas, com e-social e tudo mais. Eu queria justamente perguntar para ela, a gente está fazendo separação, a gente trabalha hoje com a nossa solução em cloud, na Azure, Microsoft, né, e estamos buscando separar, por exemplo, a gente tinha uma base que era única de todos os clientes, a gente está separando as bases dos clientes por bases... Quer dizer, existe já um padrão que as empresas que prestam serviços estão trabalhando em relação a isso, né, em termos de estruturação dos dados, primeiro, né, porque eu falo assim, eu tenho hoje um banco de dados que eu tenho vários clientes, cada cliente tem uma regra de acesso que não vê o dado do outro, mas eles estão no mesmo banco. A gente hoje está buscando separar esses bancos de dados, que a gente entendeu que era um primeiro momento, né? E tem a questão dos dados sensíveis, né? Que para mim é uma coisa muito louca. Tem dados que eu acho que é sensível e que não foi, na lei não está com dado sensível, né? Por exemplo, o salário das pessoas não está como dado sensível. Né? Tá, cor, raça, sexo, né? A opção de política, essas coisas, mas não está as informações que eu penso que, às vezes, dentro, por exemplo, do ambiente de folha de pagamento, é crítico, né? Então, são essas perguntas, e a gente está realmente nesse momento também de reestruturar internamente os nossos sistemas e os nossos processos para se adequar, né? Porque os nossos clientes estão, como ela mesmo disse, perguntando, e aí? Vocês estão adequados à LGPD? Muito obrigado aí. Muito obrigado pela oportunidade.
Perfeito, José. Muito boa a tua pergunta, e é a pergunta que várias empresas estão tendo. Esse cenário, né, do BPO eu tenho acompanhado muito com as empresas de contabilidade, e nesse cenário onde a gente tem entre várias bases de dados, que é o dado do cliente, do nosso cliente, como que a empresa se prepara, porque ela tem essa... Ela é corresponsável, né? E o que eles estão colocando nos contratos? Você vai ser solidária, né? Dependendo do incidente que eu tiver aqui, que eu como controlador tiver que reportar, você vai responder solidariamente, porque eu estou acreditando que aí dentro de casa você está cuidando das bases de dados, está fazendo a separação, que você tem backup, que tem plano de continuidade, que você está criptografando os dados de cliente. Eles estão colocando essas cobranças e botando lá no contrato também. Ele faz a conscientização, fala, olha, a gente já começou aqui, vocês estão fazendo. Te chama para um webinário para falar de LGPD, isso tudo, mas aí ele vem com a auditoria e vem com a alteração contratual, colocando essas cobranças. E aí, qual que é, nesse cenário X da questão, e aí é importante a gente levantar isso, porque tem empresas de diversos segmentos e com diversos volumes aí de informações. O que eu gosto de fazer? O que nós temos feito que está gerando um resultado muito bacana? O processo, vocês sabem muito bem que ele é diferente da tecnologia. A tecnologia muda o tempo todo, né? Hoje eu sou sênior numa tecnologia aqui, amanhã ou depois essa tecnologia está defasada, já virei júnior de novo. A gente está ali se atualizando o tempo todo, né? Nunca mais para de estudar nessa vida. Todo dia surge coisa nova. O processo, ele é diferente, né? Então, quando a gente fala do mapeamento de dados, é muito importante levantar a jornada do cliente. Como é que está esse ciclo de vida? Desde o momento que o cliente aparece aqui, de quais formas que ele pode chegar até o momento que ele vai embora. Eu falo isso, o maior calo hoje que a gente tem da LGPD, um dos maiores, é o descarte. Que empresa que faz o descarte de informação, meu povo? Estou lá fazendo mapeamento, a empresa fala, eu existo há 30 anos. Então, você tem o dado desde o primeiro cliente? Uhum. Até no cenário, né, da própria contabilidade, muitas, depois do imposto de renda, não descarta essa informação. Isso, gente, todos, tá? Isso não é uma exclusividade de nenhum segmento. Muitas empresas têm esse problema. A gente acompanha muito isso na área de TI também. Eu até brinco com os clientes nesse mapeamento, que a gente vai fazer o dia da faxina. Que além de ter todo aquele mapeamento, a gente já sabe que o descarte está com problema, a empresa não tem esse cronograma, a Andressa mencionou aqui, do cronograma de retenção, ela tem que ter o cronograma e ela tem que implementar essas medidas organizacionais. Então, depois que eu fizer a importação da tua base de dados, o sistema está funcionando, todo mundo testou lá, login, senha, beleza, show, tá ok? Gente, eu não preciso mais daquele dado, apaga. Para que eu vou ficar com dado aqui dentro da empresa que eu não tenho mais a necessidade? O serviço foi fornecido, finalizou ali o ciclo de vida. Pronto, finalizou. Fazer o descarte desses dados. Então, é importante, nesses cenários que tem um volume muito grande, tem muitas bases de dados, José, como tu comentaste aqui, fazer o que a gente fala que é o Data Discovery, que é essa varredura dos dados, navegar por isso tudo, nossos sistemas, bases de dados, as telas que estão tendo coleta, formulário, microserviços, né? Nossas APIs, os serviços que estão espalhados aí para todo canto, os dados em trânsito também, a própria planilha do Excel que o funcionário tem lá na máquina e assim segue. Tem que fazer todo esse mapeamento, toda essa varredura, mas o processo tem que acompanhar. Porque muitas vezes aquele dado que você está armazenando nem poderia coletar, não era para estar ali, ou a gente precisa fazer uma minimização, diminuir a quantidade de dados coletados. Então, gosto de colocar esse mapeamento junto com a ferramenta que vai fazer a varredura dos dados na organização. Maravilha. Deixa eu aproveitar, eu quero chamar o Michael. E Michael, eu queria que você trocasse uma figurinha com a Andressa
O Michael é um profissional, e vocês duas comentaram, né, a preocupação para essa audiência aqui, as informações de recursos humanos, de Folha. O Michael tem uma grande experiência com soluções tecnológicas para a área de recursos humanos, né? E, Michael, eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho da tua experiência e pontuar alguma coisa para a Andressa, no sentido de como você vê as empresas que são desenvolvedoras de software, de soluções, se você vê essa mesma preocupação que nós temos aqui nesse fórum, se as empresas, você acha que as soluções já estão vindo com um pouco mais de adequação, de controles? Você poderia participar aí, Michael? Oi, pessoal, claro, tudo bom? Boa noite, tá me ouvindo bem? Tá baixo o áudio para mim. É? Só um minutinho aqui, deixa eu mudar meu fone, só um minutinho. Tá bom. Acho que o Michael ele tem uma experiência interessante, porque ele acompanha, já está há muitos anos nesse segmento, ele acompanha essa como disse a Lamara, né? A cada hora tem um foco, né? Uma solução passa a ser, olha, isso aqui vale mais, vamos aprender tudo de novo. E o Michael tem acompanhado muito essa transição, e RH, gente, informação pessoal, como disse o Lapa, né? Tem informação que é considerada sensível, que é muito questionável, e outras que para nós, réis mortais, são claramente sensíveis e não estão lá codificadas assim. Ô, Márcio, o Michael falando. Melhorou meu áudio? Não, melhorou o áudio? Melhorou. Dá uns gritos tá aí. Tá bom, então. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael, eu sou um dos diretores comerciais da People One, a gente trabalha com soluções para RH, né? Eu queria ver assim, é claro que hoje as soluções de recursos humanos voltadas à tecnologia, elas já vêm preparadas, né? Já estão se preparando para essa questão toda, né? Do LGPD. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que me preocupa um pouco, assim, o RH em si, que tipo de preocupação que ele tem que ter com a parte de documentação, principalmente com o colaborador, né? Como é que ele pode fazer um alinhamento bem claro, o RH em si, né? Principalmente com dados de informações de recrutamento, dados do colaborador dentro da folha de pagamento, depois essa informação que vai de um lado para o outro, para bancos, enfim, qual é o tipo de preocupação e cuidado que o RH pode ter nesse tipo de informação? Essa é um pouco minha dúvida, mas para o RH em si, entendeu? Para a gente, até porque às vezes o RH até nos pergunta, né? Puxa, as soluções de tecnologia elas já estão preparadas, mas vocês podem nos ajudar em algum processo, em alguma documentação, algum alinhamento? Então, qual a preocupação que eles devem ter nesse sentido? Andressa, por favor. Então, eu até cheguei a conversar bastante com a Lamara, né? Assim, quais seriam as principais preocupações focadas no público do RH. E eu acho que, assim, o que a gente conversou, né? Eu acho que o RH, a gente está falando de dado pessoal desde o momento que está aberta uma vaga, em que as pessoas se candidatam e preenchem, né, os seus dados pessoais ali nos formulários. Eu acho que ali é o primeiro passo que a empresa recebe informação pessoal de pessoas. Depois eu acho que tem o período em que a pessoa é um funcionário, é um integrante, né, todas as preocupações que o RH precisa ter ao longo desse período, até o fim, que é o momento do desligamento do funcionário, ou o funcionário é desligado, ou ele pede para sair, né, da empresa, encontra outra oportunidade e pede seu desligamento. Então, assim, eu acho que são várias etapas em que a gente teria aí para falar. Uma etapa que, assim, eu recebi bastante questionamento foi com relação à questão dos relatórios de uso do plano de saúde. Então, por exemplo, a empresa, ela quer saber quanto a empresa tem 5 mil funcionários e a empresa tem um plano de saúde e faz o pagamento desse plano de saúde, né?
o plano de saúde tem que apresentar o que foi usado. Olha, tivemos 10 funcionários que tiveram ressonância magnética esse mês, 400 consultas médicas, 40 idas ao pronto-socorro. O plano de saúde tem que apresentar esses dados para a empresa verificar. Esse foi um dos grandes assim, discussões, né, que eu acabei sendo envolvida. Andressa, mas o que a gente faz? A gente precisa receber essa informação. Eu falei, gente, vocês vão continuar recebendo essa informação. Não é porque a Lei Geral de Proteção de Dados está aí que você não pode mais receber. O que a empresa não pode receber é a informação atrelada à pessoa. Então, assim, olha, a Andressa Noharia fez 3 ressonâncias, passou no cardiologista, passou no dermatologista. Então, assim, o plano de saúde, sim, ele tem que fornecer um número, né, para a empresa ter certeza e fazer o pagamento, mas esses dados, eles não podem, a gente fala que são dados anonimizados, ou seja, você não identifica aquele dado com aquela pessoa, né? Porque a informação, por exemplo, é uma questão muito mais médica, né? O médico do trabalho, ele sim, ele pode ter acesso a dados médicos, mas não é o RH de forma geral, não é qualquer funcionário da empresa. Então, acho que assim, tem muitas etapas com relação que envolve o RH. Eu acho que essa foi um dos mais polêmicos, né? Como é que faria com relação ao plano de saúde? E a questão do banco de dados, eu acho que a questão de salário, né, que o José comentou, independente se é um dado sensível ou não, sem entrar na discussão se está certo, se está errado, é um dado confidencial, né? Independente da Lei Geral de Proteção de Dados, esse foi um dado que sempre deve ser tratado com confidencialidade. Então, outro aspecto que eu acho relevante por exemplo, se tem o time de recrutamento e seleção, abriu uma vaga de analista financeiro. Tiveram 200 pessoas que se candidataram, colocaram lá o nome dela, CPF, onde mora, o telefone, etc. Um ponto aqui para discussão, né? Se eu fechei o processo seletivo, decidi pelo candidato, para que eu vou ter 199 nomes de candidatos lá na minha base de dados, se por um acaso, se eu não tiver ali um sistema seguro, com todas as seguranças, e se alguém, às vezes, e eu até falo, às vezes, tem gente que faz na maldade de vazar o dado, e tem gente que é sem querer, tem gente que sem querer anexa num e-mail, porque a gente pensa muito que existe uma maldade, mas existe muito vazamento de dado por erro humano, né? A pessoa, sem querer, anexa uma planilha errada, manda para uma pessoa que não tem que mandar. Então, assim, eu acho que o grande ponto é as empresas têm que repensar, o RH tem que repensar quais são aqueles dados que não precisam mais, né? Que foi o que a Lamara falou. Deletem esses dados que já não são mais necessários. Né? Então, acho que isso, as empresas têm que avaliar isso, acho que não tem uma regra, é uma questão de rever os processos. Eu queria fazer um questionamento para... Oi, Paulo, eu gostei muito do que a Andressa comentou agora, e eu acho que, assim, Andressa, não é só fazer o descarte dessa informação em excesso, né, que é um risco para a empresa, mas eu acho que a empresa também, se me permite, eu queria até ouvir o teu feedback, eu acho que a empresa já não deveria nem pedir certas informações que não tem nada a ver com aquilo, ou seja, já filtra, a própria empresa já filtra. Por exemplo, sei lá, perguntar qual é a religião do sujeito, vai ter algum impacto? Você vai deixar de contratar, dependendo da... Provavelmente não, e você nem poderia fazer nenhum tipo de discriminação, né? Então já nem coloca isso na tua, seja na tua, como disse o Michael, né, na tua automação, no teu processo seletivo, já nem coloca esse campo lá. Ou seja, não traz para dentro de casa coisas que depois você pode ter um trabalhão para se explicar. Procede? Com certeza, estou de acordo, concordo com o seu posicionamento. Por isso essa importância de rever tudo o que a gente pede, realmente o que não é necessário é o momento de já não pedir mais. E o que pedir, ter muita segurança,
dessa informação, ter o tempo de descarte correto e todas as medidas de segurança que a empresa pode adotar. Vou passar a bola para a Lamara. Posso só deixar um mantra? Pode. Gente, Vai lá, mantra, força. aproveitando o exemplo do Antônio, é um exemplo real. É o exemplo que a melhor ferramenta que pode existir não vai pegar, que é esse do processo. É quando a gente está lá fazendo a coleta. Mantra da minimização. Menos é mais. Coleta só aquilo que é necessário. Então, num cenário desse, olha como é importante a empresa contar que tem esse cenário. Por isso que tem que criar esse ambiente seguro no mapeamento de processos. É isso que o povo tem que contar para a gente no mapeamento. Esse cenário fala, então você está perguntando a religião na entrevista. Tô, né, Lamara? Você sabe como é que é. Tem religião que não canta parabéns, aquilo tudo. Então, a gente tem aqui um tratamento, né? Isso, a gente precisa cuidar disso. Tem que perguntar. Ok, vamos perguntar no café? Depois que tu já contratasse a pessoa, mas não vamos perguntar no formulário? Não vamos perguntar na entrevista, né? Então, minimização, menos é mais. Lamara, falando pelo lado do RH, a gente sabe que tem realidades diferentes no Brasil, né? Até a gente teve um relato de uma colega semana passada que ela trabalha numa empresa de médio para grande porte, ela não tem ferramenta nenhuma para recrutamento e seleção. É tudo na raça ou na unha, como você queira, né? E me diga um negócio, você acha que a LGPD ela pode acabar que nem o e-social, se aquele desespero inicial, todas as empresas pagando consultoria, correndo atrás, tal, e depois esse maremoto virar uma ondinha, uma marolinha? Eu vou te dizer que acompanhando por tudo que está acontecendo lá fora, não. Eu falo muito e bato nessa tecla que não é só uma nova lei. A gente pode se preparar que não é só uma nova lei que está chegando. É uma nova cultura, reflete isso na nossa sociedade, reflete isso na nossa economia. O Brasil, como a Andressa colocou aqui, salta para um nível de maturidade muito importante. Hoje, se uma empresa da França quiser comercializar com o iFood, não pode. Não pode transferir dado para cá, é considerado um país inseguro. É, inclusive, um dos pontos que nos afeta, né, para a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O país que é considerado inseguro, né, não pode fazer parte, não pode ter transferência de dados. Uma empresa hoje que quer comercializar uma solução tecnológica do Brasil, de segurança e tudo mais, não pode. Um país considerado inseguro, até na cloud. Eu quero subir, né, um servidor aqui no Brasil, quero utilizar a região lá da, por exemplo, Azure, como a gente falou aqui, AWS, quero escolher a região São Paulo. Vai ter que justificar por que está fazendo transferência para um país que é considerado inseguro. Não tem uma lei em vigor. Então, a LGPD, ela afeta a nossa economia. Questões políticas, não foi à toa que nessa pandemia a gente ouviu tanto falar de privacidade. É o monitoramento, estão vendo aonde que a gente vai, o compartilhamento de dados com o IBGE, que é ser o maior compartilhamento da história, e aí OAB, diversos órgãos foram lá e falaram, como assim? A gente está falando de algo tão crítico quanto o que está acontecendo agora? Peraí, como que vai compartilhar todos os dados de todos os brasileiros para o IBGE? Então, isso deu o que falar, afeta a nossa própria política, por isso que agora esse tema está tão em alta, porque quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de eleição, está tudo junto e misturado com privacidade e proteção de dados. Sabe o que a gente fala? Que além do e-social, é o novo Código de Defesa do Consumidor e é o novo bug do milênio para os profissionais de tecnologia. Lamara, com esse aspecto que eu te falei, eu estou sempre levando para o lado do RH, né? Até porque o Lumen é um grupo de RH, né? Os cenários são diferentes, né? Uma multinacional, por exemplo, ela tem budget ou não para fazer isso, né? Mas aquela pequena empresa na qual você tem um público de RH que basicamente ele só faz a folha e vive esse dia a dia, agora com essa crise e tudo mais, falta de verba, de receita, como que vai ficar tudo isso daí, no seu ponto de vista?
Eu tenho muito cenário da pequena empresa hoje, da pequena e da média. Vou te dizer que a maioria é diferente de todo esse cenário da bagagem que eu contei aqui para vocês, de ter passado por grandes empresas na consultoria. Hoje, nós temos muitas pequenas empresas, elas são pequenas, só olhando e falando, nossa, mas tem pouco funcionário, mas tem um volume de dados considerados. Então, independentemente de ser Brasil, se ela estivesse na Europa e estivesse embaixo da GDPR, ela ia precisar também se adequar, porque é onde a gente olha para o volume, não só para a quantidade de funcionários, se a empresa é pequena, na sua quantidade de funcionários, mas ela tem um volume grande de informações, né? Lá a régua é 250. A gente ainda está sem régua, não tem essa régua da quantidade de dados que teremos nessa base, seria a nossa quantidade de CPFs, digamos assim. Não tem essa régua hoje no Brasil, está todo mundo no mesmo barco. O que eu estou trabalhando com essas empresas? Elas não têm o dinheiro infinito para adequação, várias ferramentas que elas precisam, elas não podem ter agora. Seria um MVP para LGPD. O mínimo necessário para essa empresa sair do zero e ter o seu nível de maturidade, que é uma coisa que dá super resultado e é muito importante, além do mapeamento de processos, que a gente já falou bastante aqui, tem que mapear o processo, é a própria conscientização. A empresa pode, a Andressa pode escrever o contrato mais maravilhoso de todos. Eu posso colocar a ferramenta de segurança da informação mais perfeita que existe. O fator humano, ele é o mais vulnerável. Então, a conscientização, falando já do mínimo necessário, é algo que traz um ganho fundamental para a empresa. Entender esse cenário dela, fazer uma conscientização é fundamental. Até a pequena, respondendo a tua pergunta, precisa e deve fazer, porque ela pode ser afetada também. Legal. Paulo, o pessoal está começando a participar, eba, aqui no chat. Gente, tem várias colocações, deixa eu começar aqui pela Stefânia. Stefânia, obrigado pela tua pergunta. Ela está dizendo o seguinte, meu conhecimento nesta área é pouquíssimo. Estamos juntos, nós e metade da população, viu, Stefânia? Dito isso, por favor, gostaria de saber se no final a responsabilidade é da empresa contratante ou do fornecedor. Eu começo com a Andressa. Então, assim, vazou a informação. Eu imagino, estou imaginando, Stefania, se você quiser intervir aí, formular pergunta, pode ser isso. Mas a empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de contabilidade que processa a folha de pagamento. A informação dos meus funcionários ajuda de alguma forma. Eu sou responsável, a empresa de contabilidade, ou eu sou responsável, mas eu posso acionar a empresa de contabilidade? Não sei se eu enderecei correto, Stefania, é isso mesmo? Olá, pessoal, boa noite. É isso mesmo, obrigada. É justamente esse ponto. Andressa, você quer comentar? Quem que você acha que vai... Olha, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Então, por exemplo, você deu o exemplo aqui, vamos trazer exemplos. Eu gosto muito de exemplos. Você tem uma empresa de contabilidade e você tem esses dados lá. Ela processa a minha folha de pagamento. Ela processa... A informação dos meus funcionários, confidencial, está tudo com ela. Esses dados, de alguma forma, vazaram indevidamente. De quem é a responsabilidade final? É minha ou é da empresa de contabilidade? Ou é minha e eu posso acionar depois a empresa de contabilidade por não ter seguido os padrões? Olha, eu entendo que é dos dois, tá? Porque você tem que garantir que você está contratando um fornecedor seguro, entendeu? Então, por isso que a gente fala, essa relação fornecedor e cliente é tão relevante. Se o titular do dado, né, então o titular que eu digo, a pessoa, ela se sente lesada, ela pode recorrer a qualquer um de vocês. É esse meu entendimento. Eu não sei, Lamara, se você tem o mesmo pensamento, ou o que você acha? É essa linha, sim, Andressa, eu concordo, estou em linha. Porque ela também tem que escolher fornecedores que estão seguros, estão seguindo na adequação, por isso que ela
faz auditoria, por isso que uma empresa está cobrando a outra empresa, mas aí onde que é o X da questão, que a gente precisa, uma das primeiras etapas do projeto de adequação é entender os papéis e responsabilidades. Porque quem é o controlador tem um peso muito maior. Porque nesse cenário, Antônio, você tem que comunicar a NPD. Você tem que comunicar o titular. Porque você faz a linha de frente com o teu cliente final, que nesse cenário são os teus funcionários. Eles vão direto em ti. E aí, nesse ponto, você comunicou a NPD, você comunicou o titular, e aí você vira para o teu fornecedor, que está fazendo a contabilidade, e fala, poxa, mas isso aí foi uma falha na tua base de dados. E está aqui em contrato que você ia garantir a segurança da nossa base de dados. Você responde solidariamente e divide a multa comigo. Ele é onde um pode processar o outro, né? Os controladores, os seus operadores e suboperadores, a terceirização do processos e serviços. Então, o controlador, por fazer essa linha de frente com o cliente final, tem um peso muito maior com relação à própria multa e o prejuízo da imagem. Perfeito. Eu queria chamar agora a Eliabe Teodoro Ramos. Eliabe, você está correto, né? Você quer fazer a pergunta diretamente? Eliabe? Oi, olá, estão me ouvindo? Perfeitamente. Oi, na verdade é assim, né, sobre o descarte das informações. Já houve situação em que a empresa teve que se defender, né, de candidato que diz não ter sido escolhido para a vaga por algum tipo de discriminação, né, e a gente consegue comprovar de que o processo ele foi igual para todos, né? Então, todo aquele processo, a entrevista e tudo mais, coisas que respondem, enfim, comprovar que não teve ali nenhum item, vamos dizer, sensível constando ali naquele documento, né, que fizesse com que ele sofresse uma discriminação, que de fato foi por competência mesmo, vamos dizer assim. E aí foi necessário mostrar de outros candidatos que também não passaram na vaga e do escolhido, né? Até para comprovar a diferença ali nessa situação. E descartando tudo isso, né? Como que eu me defenderia judicialmente? Eliabe, obrigada pela pergunta, ótima pergunta. Quando a gente fala descartar, a gente não diz descartar assim, avaliando a quantidade de tempo. Então, assim, geralmente, de uma forma geral, a gente diz para ser mantido 5 anos, né? Então, acho que assim, tem empresas que têm informações de candidato dos últimos 10 anos, eu não sei, tá? Eu tô aqui colocando. Então, assim, se vocês estão passando aí vocês já vivenciaram essa situação, existe um período, não é descartar no dia seguinte, mas é descartar depois de um período que vocês avaliarem que aquilo não vai ter mais serventia para vocês, seja por uma discussão judicial, ou ao contrário, né, no momento de demissão do funcionário, que você tem todas as documentações ali, o funcionário tem X anos para entrar com a ação, então você tem que permanecer com esses documentos por X anos. Então, o descarte, quando a gente fala, é depois de um certo período que tem que ser avaliado de forma cuidadosa pela empresa, tá? Ok, obrigada. De nada. Deixa eu fazer uma perguntinha, e eu já peço desculpa se eu pronunciar seu nome errado. É Lene ou Line? Meu nome? Isso. Não, Eliabe. Não. Eliabe mesmo. É que tem uma pergunta no chat e eu não sei se eu vou pronunciar o nome corretamente da pessoa que fez. Peço desculpas. Lene, é Line ou Lene? É Lene Marques, né? Lene Marques.
Você quer fazer a colocação, Lene, que sobre essa alteração do e-social, ou era só mais naquele sentido de que será que isso daí tende a mudar, tende a se alterar novamente? Você quer fazer a colocação para as nossas convidadas? Não foi exatamente a hora que foi perguntado lá para a Lamara, né? Então, realmente, sim, que não é uma onda, né? A LGPD, ela realmente ela vai acontecer, né? Na verdade, a gente já precisa estar preparado, e acho que o que mostra é que realmente a sua colocação, o E-Social lá atrás deu tanto trabalho, foi caro e tal, e está tendo uma mudança por conta de uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que foi editada em dia 20 de setembro do ano passado, né? Então, essa nova lei, ela trouxe várias mudanças. Então, é nesse sentido, mas acho que logo foi respondido, a Lamara logo disse, né? Não é uma onda que vai passar, né? Então, a gente realmente, é até bacana esse momento, a gente perceber quem se adequou, né, no antigo E-Social já tem muito dado, né? Já está mais ou menos preparado para agora só migrar e realmente saber que tem que ter todo um cuidado com os dados pessoais. Foi nesse sentido, Antônio. Legal. Obrigada. Antônio, chama a Daniela da Silva Pereira, por favor. Ela fez chamo? uma colocação aqui, ela vai ter que falar agora, não tem jeito. Deixa eu contar um segredo para vocês. Os convidados, eles adoram quando as pessoas fazem perguntas diretamente. Eles não aguentam mais ouvir a voz dos moderadores. Então, quem quiser, fica à vontade, gente. Aqui eu acho que é um ambiente seguro em todos os sentidos, um ambiente de aprendizado. Todos nós estamos nessa jornada. Então, eu queria chamar realmente a Daniela. Todos nós somos moderadores, Márcio. Né? Exatamente. Tá bom, gente? Quem Daniela, você poderia formular a sua colocação? Claro. Desculpa, e só para dizer, eu apanhei nesse SOX que você não tem noção. Você lembrou aqui, deu até vontade de chorar, viu? Então. E aí, só compartilhando, né? Porque eu achei que a pergunta da Estefânia foi muito pertinente, porque nós de RH às vezes trabalhamos com muito terceiros, né? Às vezes é uma folha que não é internalizada, enfim. E aí é importante frisar que hoje existem grandes consultorias que são certificadas internacionalmente, né? Onde ela vai até essa empresa terceira. Ela faz toda uma análise, tanto de banco de dados, quanto de segurança de informação, e aí ela consegue garantir que esse fornecedor parceiro, a garantia das informações que estão circulando, tanto entre a empresa, que é o tomador, né, da informação inicial, quanto a essa empresa que trabalha com a informação que é gerada por esse tomador. Então, é importante que as pessoas saberem, né, que existe esse tipo de serviço, porém, obviamente, não é algo barato, né? Às vezes, quando a gente está falando de uma empresa que tem uma estrutura um pouco familiar, não é barato, porque isso é uma série de certificações que essa empresa, então, passa, esse prestador de serviço, mas é algo que existe. Então, eu só quis contribuir um pouco com a própria pergunta, né, que a Estefânia fez, aonde hoje já existem consultorias, a Ernst Young é uma que faz esse processo, né, porque foi essa empresa que trabalhou comigo no processo de E-Social, que nós precisávamos dessa certificação, porque a minha folha de pagamento ela era terceira, ela não era internalizada, e aí a gente acabou contratando esse serviço, justamente para garantir que essa contabilidade, né, que fazia esse processo para nós teríamos a segurança da informação dentro de todo o processo e dentro de todas as informações que eram geradas nesse processo de folha de pagamento. Aí só por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui, onde existem, sim, empresas que fazem esse serviço de certificação. Muito bom a colocação da Daniela. Meninas. Vou só aproveitar aqui que, Daniela, eu vejo que está acontecendo muito esse movimento agora com essa questão da LGPD. A auditoria, né, desses requisitos que estão sendo colocados ali na lei, que são necessários das empresas cumprirem, né? Logicamente, a gente não tem o selo, né, da LGPD, mas tem aqueles requisitos que são os necessários. Então, uma também está buscando auditoria para mostrar para a outra, não, eu estou fazendo minha parte aqui como teu fornecedor. Muito bom esse movimento também.
Meninas, o seguinte, nós sabemos que o Brasil não é para amadores, né? Vocês acham que em algum momento o jeitinho brasileiro vai funcionar de algum jeito? Vai ter empresa tentando burlar, gente tentando vender base, você acha que vai funcionar esse jeitinho ainda? Até um exemplo no Rio de Janeiro, né, Márcio, da piada que você me mandou, né? Já tinha nota de R$ 200 circulando e o governo nem lançou ainda a nota, né, no Rio de Janeiro. Posso? Fica à vontade, depois a Andressa comenta. Não, então, tem esse cenário justamente porque a gente coloca no Google e vê esse livre comércio de dados pessoais a todo vapor. É o novo petróleo, então essas empresas também não estão nessa crise, né? Elas estão aí vendendo os nossos dados a todo vapor. E o que acontece? Essas empresas vão buscar adequação para a LGPD, quando elas nem deveriam ter o seu sistema ali de pé funcionando, porque ela não tem nenhuma habilidade legal para estar com aquele sistema. Da onde que ela coletou esse dado? Da onde que ela pegou? Que a gente estava conversando aqui da 25 de março, né, e todos esses pontos, né, Deep Web, Dark Web, enfim, que ela consegue pegar esse dado. Então, essa empresa também vai buscar o seu jeitinho para tentar se adequar à LGPD, e aí também cabe a nós agora, como titulares, o dono do dado, a partir do momento que tu recebes eu falo, é o marketing frio, esse marketing frio, ele está realmente com os dias contados, já o marketing de conteúdo, relacionamento, só tem a crescer. Quando tem essa abordagem fria, que você já fala assim, tá, da onde que tem meu dado? Nunca falei com essa empresa na minha vida. A gente fazer essa engenharia de voltar e falar, tá, de onde você pegou meu dado? Como que você tem essa informação? E aí é onde a gente chega nesses sistemas e vai poder denunciar essas vendas de dados. Então, tem a nossa parte de cobrar isso daí também, e tem as empresas que vão falar, não, eu quero só o documento, tá, mas o documento tem que refletir aquilo que tu estás fazendo dentro de casa. Ele tem que refletir o teu mapeamento, né? Então, tem esses cenários, tem empresa que fala, não, eu quero o famoso só para inglês ver, né? Tem esses pontos, mas quando a gente fala desse cenário que os titulares vão começar a cobrar pela segurança dos seus dados e vão começar a expor, nós temos um banco super conhecido, não vou citar nomes, mas ficou famoso, que estava mandando carta manuscrita para casa das pessoas, toda fofinha, com fotinho, carta manuscrita, uma campanha de marketing. E aí, o que as pessoas começaram a fazer? Olha, eu nunca falei com vocês, como que vocês têm o meu endereço? E começaram a colocar isso nas redes sociais e postar, e foi viralizando. E aí esse banco teve que explicar como que ele tinha o endereço das pessoas que ele nunca tinha conversado antes. E aí, nem preciso dizer para vocês que deu muito problema. Então, sempre vai tentar o famoso jeitinho, mas eu acho que quando a gente fizer a nossa parte de cobrar a seriedade com os nossos dados também, vai ser diferente. Tem a nossa parte também. Andressa, tem algum comentário? Olha, o que eu acho? Eu acho que sim, vai ter muita empresa querendo dar o seu jeitinho, sim. Mas eu acho que vai se tornar uma questão de competitividade, né? Então, se uma grande empresa vai comprar de outra, ela vai olhar, né? 3 empresas. Se as 3 estão com o mesmo preço, ela vai na empresa que tem uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e está garantindo para ela que a empresa tem cuidado com o assunto. Então, eu acho que ao longo do tempo, isso vai se tornar, e principalmente para as grandes empresas, eu acho que vai se tornar um requisito necessário, mínimo, para que ela seja contratada, senão ela está fora do mercado. Assim como aconteceu com a história do compliance, né? Agora, a realidade das pequenas é uma outra realidade, né? Eu acho que esse que é o grande problema no Brasil. Eles colocam o dono do e-commerce, que é só ele, né? Na mesmo patamar de uma empresa gigantesca. Mas eu vejo que sim, acho que concordo com a Lamara, acho que vai ter muita gente querendo dar jeitinho,
mas eu não sei se isso se sustenta por muito tempo, tá? E tem muita questão da marca, né, do branding. Quem de nós aqui já não bloqueou o número de alguém que liga, né? Hoje você pode, até o seu celular já tem essa funcionalidade. Só que quando você vê, o cara tem 800 ramais, né? Ele só vai ligando outro número, é do mesmo lugar, né? Então, o jeitinho brasileiro, ele ainda impera, mas a regulamentação, ela faz uma depuração, e quem vai sobreviver no mercado são as empresas que são sérias, que tratam esse assunto sério, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Aldo. Aldo, você consegue nos escutar? Aldo Souza? Eu tive uma informação privilegiada, mas respeitando a LGPD. Sim, posso escutar. Que você é da área de TI. E eu queria saber o que você tem observado, qual a tua percepção, está valendo a pena? Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar nesse nosso bate-papo? Olha, eu estou atuando como consultor nessa área. Na verdade, venho de uma multinacional também. Fui gestor de tecnologia por muitos anos e agora estou atuando como consultor de privacidade. E o que eu percebo é que há uma distância muito grande entre as grandes empresas, né, e as pequenas e médias. Nas multinacionais, pelo fato da GDPR já estar há mais tempo, é muito comum você ter esses processos trabalhados com muita naturalidade. Isso já vem há muito tempo sendo feito assim. Mas no médio e no pequeno, as pessoas nem sequer conhecem, nem estão inteiradas do assunto. Então, ainda é um distanciamento muito grande. E nesse ponto, eu queria perguntar talvez para a Lamara, como funciona a questão do mínimo necessário para que a gente possa viabilizar para pequenos negócios a questão da LGPD. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vejo ainda uma dificuldade financeira enorme, e eu sei que todos terão que se adequar, mas ainda há muito que se fazer, muito que se discutir. Não sei se só a questão do treinamento, conscientização, já ajudaria a reduzir o nível de exposição dos dados nesse nível de companhia. Perfeito. Obrigada, Aldo, pela pergunta. Esse cenário do pequeno a gente ainda estava debatendo hoje, antes de chegar aqui, foi tema da nossa mentoria do curso do LGPD Model Canvas, que como estabelecer, né, esse MVP, o que a gente pode considerar como o mínimo necessário, mas ao mesmo tempo não deixar ali um buraco daquilo que, poxa, mas isso aqui a empresa tem necessidade, ela não tem como abrir mão disso aqui, precisa disso aqui para a LGPD. Eu acho que o mapeamento desses processos é super importante. E aí, quando a gente fala de RH, vamos mapear tudo aquilo que trafega dados pessoais, tanto da jornada do cliente final, mas principalmente o cenário do RH, é a jornada do teu cliente interno, dos teus funcionários e dos teus terceiros. Então, desde a pré-seleção, isso que a gente está falando aqui, o formulário da pré-seleção, empresas que têm um volume de informação muito grande podem até cair nesse ponto, acho que foi até a Daniela ou foi a Stefania que trouxe aqui, de ter uma decisão que a pessoa pode julgar aquilo como discriminatório, e a nossa lei fala disso, de utilizar algum dado pessoal para um fim discriminatório. Isso, seguro, já vai bater com força total, né? Porque é exatamente o que eles precisam, né? Baseado ali no mapeamento de perfil e riscos, definir valor e tudo mais. Eles vão ter muita revisão. Mas esse cenário de RH, por exemplo, eu já peguei um cenário desse que tinha uma decisão automatizada dentro do formulário. Uma empresa com uma veia de diversidade muito forte, e que estava coletando esses dados justamente os sensíveis, aquele que tu precisa de base legal, tem que justificar. Então, ela estava coletando orientação sexual e raça no formulário de pré-seleção por causa de campanhas de diversidade, que é maravilhoso, precisamos de diversidade, mas não pode coletar dessa forma em formulário, e ainda fazia decisão automatizada em cima disso. Então, se fosse
um perfil fraco para a diversidade, por exemplo, ela deixava passar. Então, voltando aqui nos processos, se a gente falar de RH, o mínimo necessário, fazer esse mapeamento dos processos de pré-seleção, admissão, precisamos lembrar do kit admissional. Vocês estão fazendo o compartilhamento, a transferência dessa informação com o plano de saúde, com o ticket restaurante, né, o transporte, tem o seguro, tem tudo isso envolvido. Essas empresas recebem os dados de funcionário de vocês. Pode ter ali o cenário da contabilidade também, recebendo nesse cenário do PPO. Então, fazer esse mapeamento dos processos, onde tem dados pessoais na organização, tanto interno quanto externo. Fazer essa auditoria do que a LGPD exige versus o que a empresa tem. Por exemplo, uma política de privacidade é considerado o mínimo. Ter a capacitação do time é considerado o mínimo também. Segurança da informação, a empresa está colocando ainda post-it com senha. Então, esses pontos de auditoria para a LGPD e segurança da informação seria um mínimo necessário também. E as alterações contratuais, todos os termos, acordo de confidencialidade. Mas lembre-se de um ponto muito importante. Não façam só alteração em documento por fazer. Essa alteração, ela tem que refletir essa virada de chave. Isso aqui é um tema cultural, né? O RH tem esse papel muito importante dentro da empresa de, a partir de agora, manter esse tema como cultura. A privacidade, ela tem que fazer parte dos valores da empresa. Ela tem que estar alinhada com a tua missão, com a tua visão, porque tu depende da privacidade para garantir a visão nos próximos anos da empresa também. Então, ela tem que fazer parte. A gente cria a cultura da privacidade dentro dessas empresas. E aí, a conscientização legal virou a chave, todo mundo entendeu a importância disso daqui no dia a dia, como isso aqui afeta o teu trabalho. Agora sim, assina o contrato de trabalho alterado com as cláusulas de confidencialidade, o teu fornecedor que vai assinar o contrato de confidencialidade também. Então, fazendo um resuminho aqui, eu entendo que isso já seria um bom pontapé inicial para a empresa nesse cenário do MVP, o mínimo necessário. E aí, ao longo do tempo, né, não é ela que ela vai olhar aquela montanha de tanto de coisa que ela precisa fazer. Ao longo do tempo, ela vai priorizando e vai se adequando, vai entrando nessa jornada de adequação. Isso aqui é algo PDCA. A gente tem muito bem definida aquela fase de avaliação e melhoria contínua. Então, isso aqui é algo que vai permanecer vivo dentro da organização. A Leni queria fazer uma consideração, Leni, é isso? Leni Marques, quer fazer alguma consideração? Isso. Lene. Leni, desculpa, eu vou decorar ainda, tá? Legal. Então, é muito legal a gente ver, assim, vai aprofundando, né, Lamara? A gente estava junto aí na aula, na mentoria anterior aí, e é muito interessante. Quando a gente pega hoje a LGPD, né, eu estava me recordando aqui, diante das reflexões que foram feitas, da LAI, né? Também era tudo abreviado, né? A Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. Eu trabalhei bastante junto com essa lei, e se a gente hoje for questionar, até fui checar aqui se realmente estava assim, o Tribunal Superior, ele considera que não é ilegal divulgar os dados de um funcionário, um servidor, inclusive nome, salário, né, das pessoas, e inclusive o privado, da empresa privada. Né? Então, hoje, uma consideração, a Lamara está falando, a questão dessa conscientização, acho que realmente é fundamental a gente conscientizar o seguinte: precisamos aprofundar o conhecimento de todas as leis, né, os diplomas legais que vão estar tratando dos dados pessoais. Né? Então, assim, hoje, bacana que a gente também está falando, que quando a gente pensa hoje no profissional de privacidade e proteção de dados, não é só o profissional de TI, não é só o profissional do direito, né? É o profissional que conhece, né, vai a fundo, ampliar o seu conhecimento e trabalhar dentro de uma rede, onde a gente vai cada vez mais aprofundando. A Lamara hoje mesmo falou, quem falar que é expert no assunto, que domina muito,
não, a gente sabe, vai ficar meio assim em dúvida já, né? Porque realmente é muito novo, temos que estudar muito, precisamos dessas lives, tem sido ótima, porque realmente em todo o Brasil a gente está podendo conversar, ouvir um e outro, e poder realmente perceber que não é uma legislação só, né? São muitas que vão estar dando essa base, né? É o contexto de onde a gente está trabalhando. Então, tem bastante coisa aí para a gente correr atrás. Então, conscientização, treinamento contínuo, né? Acho que aquele aprendizado para a vida toda, né? Antigamente, eu sou da geração de que a gente estudava, se formava e acabou. Agora fica lá, legal que você é um especialista. Não, hoje eu tenho que ser um generalista, eu tenho que ter um conhecimento do todo, né? Então, muito bacana aí o trabalho de vocês. Eu só queria dar essa minha contribuição. Obrigada. Obrigada. Eu acho que é esse tipo de feedback que nos motiva, né? A ter esse tipo de encontro e de discussão. Obrigado, viu, Lene? Gente, Pessoal, boa noite. Também gostaria de fazer um comentário bem rápido. Eu acho que é questão de cultura. E aí, vocês falando, eu acabei lembrando de uma situação. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. E ontem mesmo eu acabei recebendo uma ligação de uma empresa que eu nunca tinha tido contato. E eu fui perguntar da onde que tinha conseguido as minhas informações para entrar em contato comigo, né? E por fim, a empresa acabou desligando, porque eles não tiveram informações dadas, argumentos para me trazer. E aí eu fiquei sem entender nada, né? Mas eu acho que de novo, né? Eu insisto que é muita questão de cultura. A gente saber mais, entender daquilo, da onde conseguiu a informação, o que eles vão fazer com esse tipo de informação, né? Nas trocas de e-mail, sempre que eu fiz pessoal, eu sempre perguntei para com quem que seria compartilhada as informações. Eu, por exemplo, fico olhando todo mundo, eu sei de onde é todo mundo aqui, tá? Informação privilegiada sou eu. Eu vou olhando no LinkedIn e vou descobrindo onde todo mundo trabalha, tá, gente? E só nessa questão da educação, né, das empresas, nós também, né, como usuários, prestar atenção em tudo aquilo que a gente autoriza, né? Então, muitas vezes a gente acessa um site, instala um aplicativo e nós estamos autorizando o uso daquilo, né, de qualquer jeito, né? Então, as pessoas que têm essa má intenção de capturar dados, elas vão fazer um aplicativo bonitinho, que envelhece você, que transforma você para o outro gênero, né? E enquanto ali, meu amigo, seu dado está indo todo embora, né? E você que autorizou, então muito cuidado com isso também. Eu queria aproveitar, então, agora, pessoal, eu vou dar 2 minutinhos para a Andressa, 2 minutinhos para a Lamara, que eu sou cara de finanças, aí fico com 2, né? Para fazer as considerações finais do nosso encontro de hoje. Então, Andressa. Bom, eu acho que foram super pertinentes as perguntas, as colocações. Eu concordo 100%. É um tema muito novo. Quem diz que domina, que sabe todas as respostas, é mentira, porque tem muitas perguntas que nós ainda não temos as respostas, a gente não tem uma agência, a gente não sabe ainda como que vai funcionar uma série de coisas. Então, acho que é um assunto importante, polêmico e que a gente não tem todas as respostas, né? O que eu gostaria de reforçar, eu acho que é um tema, igual foi falado, acho que pela Lene e também pela Lamara, que esse é um tema que as empresas têm que entender, né? Que é um tema da empresa. Ela não é um tema do jurídico, não é um tema do compliance, não é um tema da área de TI. É uma cultura da empresa no geral, e eu acho que o RH tem um papel fundamental nessa mudança de cultura, nessa conscientização, porque o RH sempre foi o departamento que, né, direciona ali, olha, a gente vai para cá, a gente vai para cá. Então, eu acho que assim, a gente não falou aqui, nem quero me estender, mas, por exemplo, a gente tem o encarregado, né, que é a figura da pessoa que vai ser a pessoa da empresa que vai cuidar desse tema, e algumas pessoas me perguntam, Andressa, em que área tem que ficar? Tem que ficar no jurídico? Eu falo, não, né, depende da realidade de cada empresa, não existe uma resposta, a empresa tem que avaliar em qual departamento faz mais sentido, né?
porque é um tema geral. Então, tem empresas que estão colocando esse profissional dentro da área de TI, tem empresas que é dentro do compliance, tem empresas que é junto com controles internos, debaixo de finanças. Então, assim, é importante que esse profissional tenha aí uma autonomia muito grande, né, para ele tomar as decisões, mas é um tema de todos. Eu acho que o RH tem um papel muito importante nesse tema. Lamara, suas considerações finais? Certo. Quero agradecer o convite de vocês, agradecer todos que estão aqui participando, todos que vão ver a gravação depois também, dizer que foi uma grande honra, foi muito produtivo nós precisamos ter essas conversas, isso aqui é muito importante, muito, ter esse despertar, é um tema muito novo, tem muitas dúvidas ainda, então a gente podia ficar aqui horas e horas conversando, que é um tema que gera diversas dúvidas nas empresas. E para a gente também, né, como titular, os donos dos dados, meus dados, minhas regras, né? Então, é um tema muito importante da gente debater, conversar e aprender juntos também. Então, quero agradecer muito. Faz o seu jabá aí, Lamara. Oi? Faz o seu jabá aí. Você trabalha em qual consultoria? Então, eu vou fazer o jabá aqui. Trabalho na L Ferreira, consultoria e treinamento. Atuo aí, então, com os parceiros jurídicos também, para estar fazendo a adequação das empresas, fornecendo esses pilares que a gente colocou aqui, que são os essenciais, e juntos o que nós vamos fazer com a empresa, criando todo esse modelo de governança. E também convido o pessoal para conhecer o LGPD Model Canvas, porque como a gente tem, né, essa coisa, nossa, como que faz? Como que isso tudo acontece dentro da empresa? Que áreas que eu preciso envolver? Quais são as atividades, necessidades? Então, para simplificar isso tudo e tornar visual, colaborativo, ágil, nasceu o LGPD Model Canvas. Tenho alunos aqui também que estão participando do evento, agradecer a presença deles. Está tudo lá no consultoralgpd.com.br e pelo meu nome também, Lamara Ferreira, é um dado pessoal direto. Botou Google, vocês vão me achar. Então, lá vocês encontram e vai ser uma honra. Eu falo desse tema realmente, assim, os olhos brilham, porque eu estou respirando isso o dia todo e cada vez estudando mais, aprofundando e aprendendo com todos vocês. É um tema muito importante e na área de tecnologia, a segurança da informação, por muito tempo, ela foi deixada de lado. Então, a LGPD, ela agrega muito valor nesse ponto para nossa área de segurança da informação e para a cultura. É uma cultura para a gente como sociedade e é uma cultura dentro das organizações. Então, aproveito aqui também para contar com todos vocês de RH, levantem essa bandeira. Isso aqui é um tema dentro das nossas organizações. Cultura de privacidade. Privacidade faz parte dos valores organizacionais. Eu ia falar para a Andressa mandar um beijo para os honorários presentes, mas eu acho que eles acabaram de sair. O meu pai, ele está agora com e-commerce e ele não tem funcionário, é só ele mesmo. E ele está super preocupado com LGPD. Então ele falou, eu vou participar porque eu quero aprender para ver o que eu posso contribuir. Aí eu comentei que a Lamara estaria, que ela tem bastante experiência, aí meu pai falou, não, eu vou entrar. Legal, agradeço aí. Pode falar, Márcio, é contigo. Não, já passo para você, Paulo. Eu queria só agradecer, realmente, a Andressa e a Lamara pegaram um assunto que é um imbróglio, né? É um giló, desculpa quem gosta de giló, mas vocês conseguiram realmente trazer para uma linguagem acessível para nós, para mim, que não sou da área especificamente, e a participação das pessoas. Eu acho que isso enriqueceu muito e fica uma coisa legal, suave, que vale a pena, que dá vontade da gente continuar fazendo sempre. Suas considerações, senhor Paulo Tonhato. E obrigado, viu? Agradeço aí a participação de todos, tá? Quem não conhece, o Grupo Lume é um grupo formado por 1.564 profissionais de RH,
Então, toda quarta-feira a gente tem esse encontro com um tema específico, mas o evento em si ele é aberto para todos, tá? Se tiver interesse no tema relacionado, por favor, participem. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui com sempre 2 palestrantes batendo papo, é sempre nesse estilo, tá? Não é engessado, que só nós conversamos, só elas apresentam. Não, todo mundo tem o direito de perguntar, questionar e fazer o que bem entender. Agradeço aí e até quarta-feira que vem. Obrigado, hein? Obrigada, Valeu, pessoal. Boa Tchau, noite. pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Agora interrompi a gravação. Vocês podem fazer piada.